Perdoar e esquecer. Vê e entende. Vê e entende. Errar é humano, mas perdoar é divino. Errar é humano, mas perdoar é divino. Perdoar e esquecer para termos o descanso em Cristo. O tema de hoje nos lembra de Mateus capítulo 7, nos versos 12. Assim leio: tudo quanto desejais que os outros façam a você, fazei-os vós também a eles. Esta é a lei e os profetas. É lei, portanto, é a lei também que chamamos de lei do retorno. É lei porque é assim que é a nossa conduta. Nós devemos fazer aos outros aquilo que desejamos que os outros façam a nós. Tratar os outros exatamente como gostaríamos de ser tratados. Assim nós estaremos honrando o mandamento maior que Jesus Cristo resumiu em ama teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É um reforço do pensamento que vem sempre assodando o nosso coração como um chamado do Mestre. Oremos. Senhor Deus, nós estamos diante de ti com a palavra aberta. Espírito Santo, ilumina nossa mente, nosso entendimento, faz com que nós possamos aprender sobre o perdão e estarmos aptos a viver como Deus aqui na terra, Jesus Cristo, que viveu para o perdão. Ensina-nos a tratar com os nossos amigos, com os nossos semelhantes, com os parentes e também com os inimigos, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Desejo uma bênção especial para você. Que Deus esteja na tua vida, fazendo de você uma luz muito forte para iluminar os seus caminhos. E, portanto, esse farol não pode iluminar só o teu caminho, ele vai arrastar todos para uma linha de coerência, uma linha de brilho, de luz. Bem, ao estarmos todos olhando para o caminho que Jesus traçou, vamos lembrar de José, aquele moço de 17 anos que agora já estava com 30, depois de ter superado tantas dificuldades, ser acusado, ser vendido, ser escravizado, ser injustiçado, e agora ele estava de dono e senhor da situação e tinha o poder nas mãos. Era o segundo homem no reino do Egito, um cananeu que havia sido vendido pelos irmãos como escravo, mercadoria na mão de mercenários. Passou a ser servo de Potifar, acusado pela esposa dele. Ele tinha uma vida para viver. Ele não passou agora que estava no poder, e nem antes, enquanto estava se preparando, ele não passou a sua vida, ele viveu a vida. Qual é a diferença? José tinha uma vida para viver, vida dada por Deus, inspirada por Deus. Não deixaria que qualquer pessoa sem vida, uma pessoa vazia, perturbada por Satanás, viesse e destruísse o que era a sua bênção, a sua forma de viver, o perdão, não o esquecimento. Porque ninguém faz da sua mente um vazio, ninguém entra numa debilidade mental, ninguém está com amnésia ou está com um lapso de memória para esquecer o que fizeram de ruim. Mas não estamos vivendo os momentos, nem revivendo, nem ressuscitando tragédias, mortes que estão para trás. Deixamos para trás, nas mãos de Deus, quem sabe até orando pelos nossos inimigos, nós traremos para nós e para essas pessoas bênçãos especiais dos céus. Bem, o perdão não é algo que acontece por acaso, ele é antinatural. A tendência normal é o revide, é nós ficarmos irados. E filhinhos, não ireis, mas não pequeis. A gente não pode entrar no pecado. A ira faz parte, mas insistir em ficar nela nos afasta de Deus. É uma disposição o perdão para abandonar o direito ao ressentimento, o direito da condenação e da vingança contra o outro. É uma relação em relação a si e ao outro. O outro não pode fazer com que eu mude o destino da minha vida, porque eu tenho uma vida dada por Deus. Eu não posso ser atrapalhado por Satanás ou pelos seus soldadinhos que ele coloca no meu caminho para perturbar a paz que só Deus dá e o descanso que encontramos em Cristo. O descanso em Cristo vem por confiar em Deus, mas por perdoar,
Perdoar e ter atenção, porque o perdão não pode ser uma licença para você ser permissivo, estimular aquela pessoa ruim, aquela pessoa má que quer continuar atrapalhando a sua vida, quer fazer da sua vida um inferno, é um agente de Satanás na tua vida. Nós não estamos obrigados a conviver com os maus e tampouco a ficar tolerando. Não foi Jesus quem disse: se baterem na sua face, dá também a outra? Mas a compreensão disso vem nessa lição que nós estamos trazendo. Toda a ideia de perdão é um ato intencional da vítima. É ela quem está sendo curada antes de qualquer outra atitude. Veja, José já havia perdoado os irmãos quando eles vieram para lhe pedir alimento, sem saber com quem estavam tratando, sem saber que era o seu próprio irmão. Mas o perdão já estava no seu coração. Ele deixou de sofrer com aquilo. Enquanto isso, os seus outros irmãos, os seus 10 irmãos que participaram da tragédia da vida de José, que fizeram da vida de José uma vida de escravo, esses 10 irmãos, diz a palavra de Deus, viveram em tormento. Estavam diante de José e não o reconheceram, porque na sua mente José já tinha morrido. Eles não podiam nem sequer lembrar dos traços. Havia apagões na sua mente. Mas José os reconheceu. Os reconheceu e testou. Testou para saber se eles continuavam no caminho do mal ou se poderiam ser alvo do seu amor, do seu aconchego. Não deixou de providenciar o alimento para que eles pudessem voltar com o sustento para a terra paterna, mas fez provações, testes e provocou ainda mais os ciúmes em relação ao irmão mais novo, para ver qual seria a atitude dos irmãos. E se comprazeu, teve felicidade de perceber que os irmãos haviam sido mudados. Porque o perdão transforma você, mas também transforma o outro que é perdoado. Você passa a orar por ele, você passa a viver também dentro dessa linha. E Deus, que é o Senhor do perdão, que nos perdoou primeiro das nossas ofensas e dos nossos pecados, ele transforma o nosso coração e transforma também o outro. Cada um passa a ser melhor a cada momento da sua própria vida. Aprender a perdoar é entender que fomos perdoados por Cristo. Inicialmente, antes de mais nada, Jesus providenciou a nossa salvação e a nossa redenção e o nosso perdão. E a graça nos alcançou. Bom, abandonamos a mágoa e perdoamos uns aos outros, porque errar é humano, mas perdoar é divino. Sim, mas é divino porque não é Deus só quem perdoa. É divino porque ele faz de nós, homens pecadores, com índole ruim, com índole vingativa, homens capazes do perdão, que é um atributo divino. Homens capazes de esquecer. Não, porque mesmo Deus fará juízo e justiça. Então, não é passado por alto. Mas nós não estamos num navio furado, naquele barco onde está a vingança. Nele nós não estamos, estamos livres desses sentimentos. Abandonamos as mágoas e perdoamos. E assim, embora saibamos muito bem o que aconteceu, isso não nos atinge. Isso é problema do outro. Nós perdoamos e vivemos a alegria da comunhão. Lógico, entendendo uns aos outros e entendendo quantas vezes se merece o perdão. Jesus deu um exemplo, vamos ver mais adiante. Não havia ressentimento ali e José, ele não voltou às coisas que tinham acontecido no passado. Pelo contrário, ele passou a ter uma vida para frente, uma vida de júbilo. Então, José tinha uma vida para viver e não se deixou perturbar pelas circunstâncias da vida de outros, pelo mal que os outros lhe fizeram. Ele queria deixar o passado para trás e seguir com o amor. O amor que fez dele providência divina para salvar o mundo da fome e também para salvar os seus próprios parentes. Lembram que lemos essa semana? José dizendo: não se culpem por terem me vendido para o Egito. Foi uma providência de Deus para que eu pudesse trazer o sustento a vocês e ao mundo, ao Egito que foi salvo da fome. Bem, lhe é dado por meio do perdão. Veja, a felicidade lhe é dada por meio do perdão. A doença vem pelo pesar, pela ira, pela raiva, pelo ressentimento.
mas a cura está próxima quando nós perdoamos. A cura emocional, a cura espiritual, a cura física. Lembra, Jesus disse, perdoados te são os teus pecados ao paralítico. E ele saiu andando. Qual era o pecado senão o ressentimento, a culpa? A falta de perdão que estava atrofiando seus músculos, tendões e nervos. A mente comunicando doença para as extremidades do corpo e atrofiando, fazendo com que a pessoa não consiga caminhar. Era um paralítico, não conseguia progredir. O segredo da vida com Cristo é o perdão. Encontramos o descanso em Cristo quando perdoamos. E é perdoando que também somos perdoados. Lembra a oração do nosso Jesus? Bem, vamos ler alguns trechos da Bíblia que falam sobre a questão do perdão que tanto enfatizamos aqui. Já falamos ali sobre a história de como é o desejo de Deus. Bom, Mateus capítulo 25, 41 a 46, nos relata a seguinte história sobre negligência. Mateus capítulo 25, versos 41 a 46. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então existe um juízo. Jesus, Deus não esquece, ele perdoa, mas se a pessoa insiste em caminhar nesse caminho de trevas, existe sim um juízo. E ele responderá, verso 45, digo-lhes a verdade, o que vocês deixarem de fazer algum desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. Portanto, nós temos que lembrar que estamos convivendo com filhos de Deus e com nossos irmãos que fomos criados na família de Deus, perdoando que somos perdoados. Bom, Mateus capítulo 5, verso 38 a 48, Mateus parece ser um publicano que se converteu para o amor mesmo. Ele vem fazendo exatos lançamentos do caráter de Jesus e do amor que nós devemos refletir. Mateus 5, 38 a 48. Vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém inferir a face direita, ofereça-lhe também a esquerda. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Atendermos os necessitados é uma coisa, mas aqui Jesus está falando do romano. Ele está falando da nossa servidão em relação às autoridades, a pessoas que estão usando de mal para conosco. Os romanos tinham escravizado o povo hebreu, o povo do tempo de Jesus. E então, se eles tivessem uma carga para levar, um peso, e passassem, eles tinham o direito de fazer com que aquele israelita carregasse, aquele judeu era obrigado a levar as malas, as cargas, os pesos dos romanos. E Jesus está dizendo, não vá com ele só 1 milha, como é a lei, como a lei determina. No final de 1 milha ele estava desobrigado de continuar carregando. Vá com ele 2. Nessa 2ª milha, caminhar a 2ª milha leva a algo mais. Leva a compreensão do divino no ser humano. Por isso que eu digo, errar é humano, mas perdoar é divino. É divino e nós precisamos espelhar esse divino. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Repito e insisto, Mateus 7, 12. Mas em 18, versos 21 a 35, nós vamos ler mais. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Aqui está falando de um rei, de um senhor que estava pondo suas contas em ordem com os seus devedores. Como não tinha condições, venda tudo. Era a lei da época. Venda as mulheres, venda os filhos, venda tudo que ele tem e ressarça a dívida. E a dívida não era pequena. Vamos ver quanto era a dívida? O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando ele, servo, saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários, quanto que é 100 denários? Um denário era uma moeda de prata equivalente a uma diária de um trabalhador braçal, um dia de trabalho. Era um valor módico
mais ou menos hoje o que? Uns 50, 100 reais no máximo. Então, essa dívida ele pegou e o que esse servo tinha sido perdoado por muito? Vamos ver quanto que é esse muito. É muito mesmo que ele estava devendo. O senhor daquele servo teve compaixão, mas quando saiu, agarrou e começou a socá-lo, sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E irado o seu senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia. O nosso Senhor, do qual somos servos, nós também somos devedores dele, porque todos pecamos. Mas ele estendeu o perdão, não estenderemos nós também o perdão para os conservos? Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Qual era a dívida? A palavra de Deus explica em Mateus 18, 24, o termo grego, 10.000 talentos era o total da dívida. Então, devia muito dinheiro, era 10.000 talentos, o que equivaleria a 35 quilos de prata. Cada talento. Então, 10.000 vezes 35 quilos de prata é uma dívida impagável, mas aqui ele estava sacudindo o outro por conta de um dia de salário. E quando eu falo de moedas de prata, eu estou lembrando de Judas, que vendeu por 30 moedas de prata ao nosso Salvador. Eu estou falando dos irmãos de José, que venderam por 20 talentos, bem menos do que aqui nós estamos falando, 20 talentos de prata venderam José. Estou falando da prata que faz cegar os olhos e deixar de enxergar pessoas para fazer com que nós enxerguemos apenas um ser a ser usado, não do amor de Deus, não alvo do amor de Deus, alvo da cruz, mas da salvação. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Com esse vamos indo para o final do nosso programa de hoje. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E o 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhe providenciará o escape para que possam suportar. Nosso coração mudado por aquele que nos perdoou. Somos imitadores de Cristo. Imitamos a ele no perdão que ele nos estendeu e damos aos outros, aos demais, também um perdão, porque Cristo nos ensinou. Você assistiu Vê e Entende todos os dias com você, entendendo a Bíblia em boa companhia, e 5 minutos Vê e Entende, para você curtir, compartilhar, seguir a programação, levar essa mensagem a outros, principalmente pelo teu exemplo. Errar é humano, perdoar é divino, você é divino. Deus te abençoe.